agradecer a Deus a oportunidade de termos essa possibilidade de estarmos reunidos juntos, de vermos a nossa casa aberta, trabalhando, né? Creio eu que até mais do que antes, todos nós estamos trabalhando, não é? E vamos dar início ao nosso trabalhinho da noite de hoje. A Lili vai fazer uma leitura de ambientação. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, do livro Lindas Mensagens de Meimei, pela psicografia de Miltes Carvalho Bona. Tudo passa. Com o amor do amado Mestre Jesus, sentimos-nos aconchegados em seu manto e nosso olhar demonstra alegria. Na aurora da vida, a alegria é plena de entusiasmo, de realização, de sonhos para o futuro. Na maturidade das experiências, a alegria é a calma interior que serve de abrigo para a compreensão e aceitação de todos os testemunhos. A alegria na dor, trabalhada pela fé operante, é a mão amiga socorrendo e abençoando, aconchegando a todos que buscam socorro nas asperezas dos caminhos. Tudo passa e tudo se renova, por força da lei natural de Deus. Os empecilhos da estrada pedregosa nada mais são do que momentos de parada e reflexão, para avaliação da caminhada e para buscar, pela prece, a inspiração do alto. A doença é a pausa necessária para a meditação profunda. Frustrações por sonhos não concretizados levam-nos a compreender que talvez, se realizados, esses anseios, mais do que felicidade, nos trariam desequilíbrio e dores futuras. O amor é o convite do Mestre, médico de todas as almas. Ele nos oferta a compressa balsâmica que reergue a alma, em provas, ensinando-nos a buscar sustentação, pois Deus não desiste de nenhum de nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e unamos, irmãos queridos, os nossos pensamentos e nos coloquemos na presença divina de Jesus amado. Senhor Jesus, te pedimos que ampare a cada um de nós que aqui representa a Casa de Francisco de Paula, nesse trabalho de amor, de caridade. Que os amigos espirituais, trabalhadores de luz da Casa de Francisco de Paula, esteja com cada um de nós, nos fortalecendo, nos amparando e nos preparando para podermos assimilar todo o ensinamento que essa noite de estudo nos trará. Que uma guia de luz envolva o nosso ambiente, nos trazendo a segurança necessária. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos agora a nossa irmã Leia que leia uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os amigos é dar-lhe uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usastes de rigor até como ofensa leve, como querereis que Deus esqueça que cada dia tendes maior necessidade de indulgência? Ó, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação.
Quem sabe, aliás, se descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fosse o agressor. Quem sabe se nessa luta que começa com uma alfinetada e acaba com uma ruptura, não foste vós quem desferir o primeiro golpe. Se não vós escapou alguma palavra injuriosa. Se não procedeste com toda a moderação necessária. Sem dúvida, o vosso adversário está errado ao se mostrar excessivamente suscetível. Essa, porém, é mais uma razão para seres indulgentes e para não vos tornares merecedores da censura que lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenaste as coisas por meio de represálias e que não fizeste que degenerasse em querela grave, o que facilmente poderia ter caído no esquecimento? Se dependia de vós impedir as consequências do fato e não a impediste, sois culpados. Admitamos finalmente que nada tendes a reprovar na vossa conduta. Mesmo assim, mostrai-vos clemência, pois maior será o vosso mérito. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Graças a Deus. Vamos agora ouvir o nosso irmão Paulo, que vai nos trazer um pouco mais de ensinamentos acerca da nossa amada doutrina dos Espíritos. Muita luz, muita paz para você, Paulo. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. E espero estar um pouco amparado e à altura daqui dos esclarecimentos do assunto que nós vamos abordar hoje, né? Quem aqui já escutou uma voz íntima, nos momentos agudos da nossa vivência na Terra, né? Nós agora estamos vivendo num momento de agudeza, né? A leitura já começou, né? Falando de doença, pausa necessária para a meditação profunda. E nós agora estamos no aumento dessa doença, nós estamos numa pandemia mundial que nos fez pausar, que nos fez obrigou-nos a uma meditação, a um raciocínio, a uma mudança em muitas das nossas atitudes. Então, quando isso acontece no nosso ser, às vezes nós entramos em desespero, porque nós estamos vendo à esquerda alguns amigos caídos, à direita nós estamos vendo pessoas hospitalizadas, e nós mesmos, às vezes, estamos hospitalizados e temos medo de contrair a doença, né? Mas Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, e a edição do CELD e a edição da FEB, O Problema do Ser e do Destino da Dor, coloca algumas questões que hoje vamos tentar fazer uma pequena reflexão. Bem, quem foi Leon Denis? Leon Denis desencarnou cego aos 81 anos. Ele é conhecido como apóstolo e o grande filósofo do Espiritismo. Ele conheceu o Espiritismo aos 18 anos através da leitura do Livro dos Espíritos. E, a partir daí, dedicou-se a estudá-lo, a divulgá-lo até o final da sua vida. Ele era um orador habilidoso e escritor de talento. Ele proferiu palestras, participou de conferências e congressos e escreveu livros que até hoje são lidos. Alguns desses livros, né? O Além e a Sobrevivência do Ser, Cristianismo e Espiritismo, Depois da Morte, O Grande Enigma, e o mais famoso, mais citado, né? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esses livros, eles são um aprofundamento das obras básicas trazidas por Allan Kardec. É bom o espírita ler, estudar o Pentateuco e também ler
as obras de Leon Denis, porque elas são um complemento poético. Aliás, é um prazer imenso você ler Leon Denis. A sua leitura é prazerosa, porque ele escreve bem de uma forma até poética. Então, vamos falar em especial do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele foi publicado entre 1901 e 1911. A edição francesa, que eu pesquisei aqui na biblioteca pela internet, é uma edição de 1908. Tem um título e traz, logo abaixo do título, uma seguinte expressão latina, chamada crescite endu, que significa cresce caminhando, e nós vamos abordar um pouco disso no final da nossa explanação. O livro O Problema do Ser e do Destino, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte, o problema do ser, a segunda parte, o problema do destino, e a terceira parte, as potências da alma. E é nessa parte que eu me deparei no ano passado e que estou revisando, estudando capítulo por capítulo. Essa terceira parte ela aborda os seguintes temas: a vontade, a consciência, o sentido íntimo, consciência, o sentido íntimo, o livre-arbítrio, o pensamento, a disciplina do pensamento, a reforma do caráter, o amor, a dor e revelação pela dor. Aliás, a dor, desculpe, e revelação pela dor. O que nós vamos abordar hoje, em passando, mas que estou dando assim um spoiler e fazendo um convite para que nós possamos pegar esse livro e nos debruçarmos nas suas reflexões, porque serve muito para a nossa vida, é o item 2, a consciência, o sentido íntimo. Pois bem, diz Leon Denis, a alma é uma emanação, uma parcela do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação crescente do que há de divino em si. O aumento do domínio que ela é chamada a exercer interior e exteriormente por intermédio de seus sentidos e de suas energias latentes. O que significa? Ele está falando que nós precisamos debruçar sobre nós mesmos. Isso me lembra, eu vou trazer aqui, a citação do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas do meu Pai. Entre aspas, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Denis nos indica logo na primeira parte do texto, do item 2, que existem muitos caminhos, muitos procedimentos em que podemos empregar para olhar dentro de nós mesmos. Como no dizer de um monge hindu, recolher os nossos sentidos como se uma tartaruga se recolhesse. Podemos atingir, segundo Denis, pela ciência, pela meditação, pelo trabalho e pela preparação moral. O procedimento melhor consiste em utilizá-los mesclando-os uns com os outros. Mas, segundo Denis, o melhor meio, o mais eficaz meio é o exame interior, a introspecção, no qual nós podemos abordar no Livro dos Espíritos a questão 919 a 919A, entre aspas, né? Parte 3ª das Leis Morais, capítulo 12, da perfeição moral, conhecimento de si mesmo. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Assim como Joana, também no curso que tem aí no Cefep, sextas-feiras, o curso virtual de Joana, né, nos convida a nos debruçarmos sobre nós, a nos descobrirmos. Nesse ponto, Denis cita 2 frases. Primeiro,
A de Victor Hugo: é no interior de si mesmo que se deve olhar o exterior. E a outra do Emerson: a alma é superior a tudo que se possa saber sobre ela e mais sábia que qualquer uma das suas obras. Nós sabemos, aí nós convido-vos a olhar um pouco para dentro de si. O espírito evoluído possui necessidades irresistíveis, tais como necessidade do infinito, necessidade de justiça, necessidade da luz, a necessidade de sondar todos os mistérios. E aí a gente pode se olhar aquelas perguntas que nós fazemos no sentido de sondar o que está acontecendo com nós e das nossas potencialidades. Aqueles sentidos que ecoam dentro de nós, de curiosidade, do belo, da justiça, que às vezes a gente não sabe o caminho correto, mas percebe que ressoa dentro de nós como um surdo essa busca e essa procura. Essas necessidades são, vezes, pressentidas por nós, mas ela não se esgota. Ela deriva, basicamente, da ligação que nós temos com o Senhor da vida, dessa semente divina plantada dentro de nós. Os nossos pressentimentos, as nossas altas inspirações, que jamais serão satisfeitos em uma vida, o desejo do belo, o desejo do bem, os súbitos lampejos que iluminam as nossas dúvidas e os problemas, a previsão do futuro que às vezes isso acontece, que todos nós temos isso de vez em quando. Às vezes você, previsão do futuro, um pressentimento, algo de bom ou algo de ruim vai acontecer. Você não sabe. Mas você parece que a sua alma pressente o acontecimento que vai acontecer. Mas como é que se dá esse processo? Pois bem, se nos repousarmos, se relaxarmos, aí eu sinto, por exemplo, quando a gente chega no centro espírita, numa biblioteca confortável e silenciosa, como, por exemplo, o salão do Cefep. Às vezes você chega, aquele salão está vazio, você senta na cadeira, não pega o celular, relaxa, e você se sente envolvido, você se acalma, você chega do trabalho, você se acalma. Eu me lembro muito bem quando chegava no Francisquinho, sentava ali, aquelas fileiras não vazias, às vezes pedia licença, e sentava, depois ia na cozinha, voltava, mas você sente ali aquela calma, aquele relaxamento. E aí nós vamos sendo tomados por uma calma. Mas que calma é essa? Você não está tomando calmante? É a calma da ambiência espiritual que você já se adentra ali, preparado ali dentro daquele centro, daquele espaço. Então, às vezes, nós temos o impulso à reflexão, o impulso a pensar em nossos problemas. Ou então, para quem gosta, como eu, acorda de madrugada. Acordar de madrugada é uma beleza. Está tudo em silêncio, você acorda. Vai estar com insônia? Não fique lutando para dormir, não. Acorda, vai para a sala, senta numa cadeira, tenta relaxar, anda pela casa, pense nos seus problemas, que as respostas elas começam a vir no momento em que você relaxa. Às vezes você até se espanta. Uau, como é que eu não pensei nisso antes, na resolução de determinados problemas existenciais, na resolução de determinados aspectos da vida material? A conclusão que nós podemos chegar é que existe em nós um princípio, uma razão mais profunda, que, graças à revelação interior, inicia-nos nas verdades e nas leis do mundo espiritual. Pois bem, posso citar um exemplo pessoal. Aos 15 anos eu notava, minha formação era católica, eu notava que tinha alguma coisa que não estava batendo, nem no sentido de crítica, nem nada. Eu não se encaixava os dados, não conseguia. Até que meu pai proporcionou uma viagem para Macaé, e que eu fiquei na casa da minha tia, e ela me emprestou
aquele livro básico de Kardec, né? O que é o Espiritismo. E ali, fui andar para a praia. Macaé, naquele tempo, não era a cidade que era hoje. Eu comecei a ler ali, né? Minha manhã, ficava a manhã toda lendo. Gente, começou, as coisas que eu pressentia começaram a se encaixar. Quer dizer, eu sabia, mas eu não sabia do nome. Então, essas coisas que estavam dentro da minha alma, de uma certa forma, começaram a adquirir nomes, a ser nomeadas, a ter uma teoria ali por detrás. E, pasme, aquilo tudo fazia sentido para mim. Mas vamos passar um pouco para a questão do que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar da consciência. Nesse caso, Leon Denis, ele cita William James. William James foi o pai da psiquiatria, da psicologia nos Estados Unidos. Ele fala assim no livro, citando William James: a consciência é, portanto, o centro permanente, indestrutível, que persiste e que se mantém através de todas as transformações do indivíduo. Nesse caso, a consciência é não só a faculdade de perceber, mas também o sentido que temos de viver, de agir, de pensar, de querer. Ela é una, indivisível, mas ela se apresenta dentro de nós em vários planos, em vários aspectos. Um desses planos é o plano físico, quer dizer, chamada pela ciência aqui naquela época de sensório, que é o quê? A faculdade de concentrar as sensações exteriores, de coordená-las, de defini-las, de aprender as causas e determinar os efeitos. Então, quando a alma passa desse primitivismo, já começa a se elevar, começa a aflorar dentro de nós a consciência intelectual. E, a partir daí, o nosso desenvolvimento não tem mais limites. Tá? É na multiplicidade e na variedade de operações que temos a consciência daquilo que pensa e de que fazemos. E aí começa a eclodir dentro de nós, aí estou falando da evolução, né? Evolução da alma, da evolução do espírito, o sentimento, o bom senso. Aí a alma também começa a se perceber, a ser no mundo. Até então você está naquele automatismo, mas e a gente, se nós olharmos em torno de nós vamos perceber que tem muita gente dormindo em espírito. Acorda, levanta, cuida da família, tem alguns traços de bondade, alguns traços de maldade, né? Alguns equívocos, como nós, mas, de uma certa forma, eles estão ali. Quando você começa a despertar, você sabe que tem alguma coisa ali por detrás. Então, você começa a buscar o sentido, você começa a o que eu posso fazer melhor? O que eu posso transformar a minha existência em uma outra coisa? Ou se eu tenho uma família, o que eu posso fazer? Eu começo a olhar a família do outro, né? A família do coleguinha do meu filho, que de repente está passando dificuldade, começa a crescer em mim uma projeção em direção ao outro. É lógico, tá? Em termos de temperatura e pressão, às vezes a gente vai enxergar no outro um abrolho em vez de ajudar. Mas isso também são estágios que nós passamos da nossa evolução. Mas, quando a alma começa a se perceber, o eu, ele começa a se afirmar, ele começa a crescer. E a personalidade, ela começa a se completar pela manifestação da consciência moral e da consciência espiritual. A faculdade que nós temos, que começa a perceber os efeitos do mundo sensível, ela começa a crescer e a gente começa a sentir as vibrações do mundo moral e das suas leis e causas. Entre aspas, é nos seus sentidos interiores que o ser humano percebe os fatos e as verdades de ordem transcendental. Nossos sentidos físicos são limitados e só distinguem
a aparência das coisas. Bem, Paulo está falando uma coisa, tá? Mas será que é isso mesmo? Então, se nós lermos algumas biografias de inventores, você vai perceber, por exemplo, que você lê Newton, você percebe que ele já tinha ideia da gravidade, mas ele ainda não tinha conseguido elaborar os seus conceitos. A gente pode pegar também Dmitri Mendeleev, quando ele participava de um concurso, foi feito um concurso na Europa, porque estavam se descobrindo vários elementos químicos e ele conseguiu perceber e sonhar com a tabela periódica. Ah, mas aí você vai me perguntar também, pô, mas isso é fácil, né? Você sonha, acorda. Thomas Edison também, mas só esse influxo de ideias, dessa aproximação que você tem com as coisas do lado de lá, quando você começa a materializar no lado material, aqui nesse plano, é muito difícil. Não é uma coisa fácil. São várias tentativas de erros para que você consiga chegar a um momento correto daquela invenção, daquilo que você tem que dar. Tem sim a ajuda espiritual, mas tem um grande esforço neste plano para que você consiga chegar ao denominador correto. Então, entre aspas, há uma maravilha que ultrapassa todas as do exterior. Essa maravilha somos nós mesmos. É esse espelho oculto no homem que reflete todo o universo. O nosso mais belo livro está em nós. Não devemos negligenciar ou escutar das vozes íntimas, a consulta, as faculdades de entendimento que se desenvolvem e se depuram no estudo silencioso e recolhido. O infinito se revela e feliz aquele que pode lê-lo. Então, quando nós voltamos, mais uma vez, nossos sentidos para estudarmos a nós mesmos, nós começamos a perceber dentro de nós os influxos, aquela ideia. Nós começamos a perceber que há algo mais. E assim, o véu começa a ser desfeito. E a alma começa a perceber um maravilhoso conjunto de harmonia e de belezas que muitas vezes são percebidas pelo aquele ser denominado ignorante e não são percebidas facilmente pelo sábio. Porque revela-se para nós harmonias que às vezes nós não conseguimos transcrevê-las e materializá-las, mas que você percebe e que você sente isso ao seu redor. Na verdade, segundo Denis, qualquer um poderia, se quisesse, comunicar-se a qualquer hora como invisível. Esclarece. Somos espíritos pela vontade. Podemos comandar a matéria e libertarmos. Isso ele fala, ele frisa muito na vontade. Tá? Então, é isso. Nós estamos o mundo invisível não está separado do mundo material. Na verdade, o mundo material está dentro do mundo invisível. Aliás, faz tudo parte, tudo se conecta. Nós estamos conectados. Eu não saio do Francisco de Paula, desligo a minha mediunidade, mudo de relação. Não, eu estou conectado com tudo e com todos. São verdades que nós agora estamos começando a descobrir, até pela ciência. A alma, em sua expansão, pode romper a muralha da carne que a encerra e comungar, através dos seus próprios sentidos, com os mundos superiores e divinos. Foi o que puderam fazer os videntes, os verdadeiros santos, os grandes místicos de todos os tempos e de todas as religiões. Nós podemos até citar Beethoven. A Quinta Sinfonia nasceu num sonho que ele sonhou, das 5 notas principais da sinfonia. Nós podemos citar Mozart, nós podemos citar vários artistas que vislumbraram belo. E quando a gente vê obras espíritas, aí você... Eu me lembro de ler uma obra, eu não me recordo, que o espírito chegou e viu um quadro pendurado já no plano espiritual. E ele perguntou, mas isso está retratado na Terra, mas isso está palidamente retratado na Terra.
significa que o artista vislumbrou esse quadro no mundo espiritual em desdobramento e quis reproduzir aqui no plano material. Então, você tem a sensação, você consegue perceber o belo, mas da reprodução no plano material fica um pouco difícil. E assim a gente começa a falar um pouco de mediunidade, né? A mediunidade, sob as suas mais diversas formas, também resulta de um treinamento psíquico, por isso que tem a escola de médiuns, né? Que permite que os sentidos da alma entrem em ação, por um momento, substituindo os sentidos físicos e percebam o que é imperceptível a outros homens. Leon Denis diz que muitas pessoas têm, sem o saber, a possibilidade de comunicar-se com seus espíritos do espaço através do sentido íntimo. Quer dizer, você desdobra e você vai conversar com seus amigos, seus desafetos, enfim, você não fica parado, a alma não fica parada. Então, mas aí vocês vão perguntar, mas como é que isso acontece? Bem, ele descreve, ao longo do texto, um método no qual eu narrarei para vocês. Façam um movimento introspectivo no isolamento e no silêncio. Elevem seus pensamentos a Deus, chamem seu espírito protetor, este guia tutelar que a providência atrela aos nossos passos na viagem da vida. Interroguem-nos sobre as questões as quais se preocupam, desde que elas sejam dignas deles, desvinculadas de qualquer interesse menor. Depois espere. Escutem atentamente em vocês mesmos e, ao cabo de um instante, nas profundezas de sua consciência, vocês escutarão como que o eco enfraquecido de uma voz longínqua, ou antes vocês perceberão as vibrações de um pensamento misterioso que banirá suas dúvidas, dissipará suas angústias, acalentando-as e consolando. Isso é muito importante numa época que nós vivemos bombardeados de notícias avassaladoras e devastadoras. Nós precisamos nos recolher e encontrar o santuário que está dentro de nós. Nós nos preocupamos muito em construir coisas materiais e não nos preocupamos de construir dentro de nós um santuário de calma, um santuário em que você pode, segundo Joana, sentir o que o self que está dentro de você está emanando. O self, segundo Joana, é a inteligência maior, é Deus. Então, dentro de nós, ressoa os chamados. Nós, como nós temos a visão, os nossos sentidos voltados para o exterior, muitas das vezes não percebemos. E aí eu não faço menção daquele quadro, né? Que Jesus está caminhando e a gente não percebe, a gente pergunta por que tem tem dois trilhas, e depois nós perguntamos, pegados na areia, né? Nós perguntamos que só tem uma só. Só tem uma só, paradoxalmente, é quando a gente começa a escutar a consciência que está em nós. O salto é quando você consegue fazer o que Deus determina para você. A sua vontade se iguala à vontade divina. Você aceita isso, né? O divino que está dentro de você, você começa a escutar e você não para de errar tanto. Finalizando, né? Todos podem desenvolvê-la, participar dessa comunhão dos vivos e dos mortos. Finalizando, né? A intuição, com frequência, é apenas uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para transmitir as suas advertências e suas instruções. Mas como é que eu vou distinguir que a ideia é minha, o que é a ideia do outro, né? Mas ele fala que, entretanto, isso é fácil, reconhecer as ideias de origens estranhas, estas brotam espontaneamente, de improviso, como luzes repentinas de um foco. As ideias inspiradas não só surgem como por encanto, mas sequenciam-se, encadeiam-se por si mesmas e se exprimem com rapidez, de maneira febril, às vezes. A gente pode perceber isso na nossa vida cotidiana, quando você está muito preocupado em resolver um problema. Muito. Aquele problema te aflige.
e você faz uma oração. Entrega, porque tem uma hora que você tem que orar, tem uma hora que você tem que silenciar. E é nesse silêncio que Deus se comunica com você. Você consegue escutar o que ele está querendo, ou os planos superiores estão querendo ali para a sua vida, e você pode dirimir-se ali. E é interessante que nós precisamos acionar esses sentidos, porque no momento em que você começa a testar isso, você começa a robustecer a tua fé. Você começa a confiar no seu Pai. Bem, estamos quase no final. É necessário, por assim dizer, voltar-se para si mesmo e na calma e no recolhimento do pensamento, fazer um esforço mental para ver e ler no grande livro misterioso que existe em nós. A oração, a meditação, a contemplação, o esforço constante para o bem formam correntes ascensionais que estabelecem relação com os planos superiores e facilitam a penetração dos eflúvios divinos em nós. É trabalhoso, é difícil, não é uma obra que você chega, hoje eu estou lendo aqui Leon Denis, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu consigo. É um trabalho de encarnações, é um trabalho de você se conhecer. Se nós somos seres de milhões de anos, não é em uma encarnação que a gente vai se conhecer e se controlar. O que nós podemos fazer para começar isso? É chegando na casa espírita e ficar em silêncio. É chegando na casa espírita e se recolher. Depois a gente começa a fazer o nosso trabalho, porque às vezes a gente chega na casa espírita e tem tanta coisa para resolver que você não entra em silêncio. E às vezes você perde a conexão momentaneamente. Pois bem, em vez de convidar por meio da evocação os espíritos celestes a descer até nós, aprenderemos assim a emancipar-nos a nós mesmos e a subir até eles. Logicamente, em tudo temos que tomar certas precauções, pois o mundo invisível é habitado por entidades de várias ordens. Mas o nosso progresso moral permite que nós possamos pôr uma ordenação, o bom senso. Você permite que você possa, de certa forma, dar uma ordem àquilo que você está percebendo, né? O seu sentimento percebe o que pode ser melhor para você ou não. A plena posse de si mesmo, o conhecimento profundo e equilibrado das leis eternas preserva-nos dos perigos, das armadilhas, das ilusões do além e disponibilizam-nos os meios de controlar as forças atuantes no plano oculto. Mas para você deixar eles falarem, cresce mundo, cresce caminhando. Não temos como esperar ficar perfeito para caminhar. Não, nós temos que caminhar levando as nossas imperfeições e ao longo do caminho nós vamos paulatinamente, como espíritos imortais que nós somos, acertarmos essas imperfeições ao longo das várias trajetórias, das várias encarnações. O estudo é necessário e o trabalho também. Aí é sinônimo de Marta e Maria, retratado desde quando, do tempo de Jesus até hoje. Há um tempo para estudar, há um tempo para trabalhar. Não podemos dissociar esse trabalho. Não podemos. Conclusão. Termino citando uma frase de Joana no livro Desafios e Soluções. Viver é um desafio sublime e realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todos, aquele que se resolva decididamente por avançar, a se superar e alcançar a comunhão com Deus. Finalizando com Leon Denis, lógico, né? Todo o segredo da felicidade, da perfeição, está na identificação, na fusão em nós desses dois planos,
ou focos psíquicos, a causa de todos os nossos males, de todas as nossas misérias morais, está na sua oposição. Conclusão de que existe em nós, um princípio, uma razão mais profunda que, revelar, graças à revelação interior, inicia-nos nas verdades e nas leis do mundo espiritual. Graças a Deus. Obrigada ao irmão Paulo por esse estudo delicado, né, mas que nos trouxe bastante informações, conhecimento e motivos para reflexão. Vamos agora unir os nossos pensamentos em oração para o momento da irradiação. Cada um de nós, dentro do seu coração, pensa nos seus amados, em todos os amados do mundo todo que precisam de ajuda. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai de infinito amor, caridade e misericórdia, a vós recorremos nesse momento, implorando o vosso amparo e a vossa proteção para toda a humanidade. Que haja paz no mundo, que haja paz nos corações, que haja consciências voltadas para o bem, para o bem-estar do outro. Que haja, Senhor, vacina para todos os povos. Pai, onde houver um irmão nosso sofrendo, angustiado, que ao lado dele haja um franciscano amigo, infundindo esperança, tranquilidade, serenidade. Olhai, Senhor, pelo nosso Brasil, pelo povo brasileiro. Olhai por todos os pais, mães que estão desempregados, sem poder honrar seus compromissos, nem colocar o pão à sua mesa. Olhai pelos nossos irmãos menores, os moradores de rua, os quilombolas, os indígenas, a população ribeirinha. Amparai a todos, Senhor. Ajuda, Pai, a todos aqueles que dão, que ajudam, a nunca se cansarem de doar, para que não haja tanta desigualdade entre nós. Abençoai, Senhor, todos os nossos irmãos que nesse momento lutam por suas vidas, no seu lar, nos hospitais. Imunizai todos os trabalhadores dos hospitais, de todos os trabalhos que façam. Abençoai também, Senhor, a cada um de nós, irmãos da casa de Francisco de Paula, para que nós não desanimemos nunca no nosso trabalho de doação, de amor pela casa de Francisco de Paula. Abençoai o nosso querido Francisquinho, o lar de Francisco e todos os pontos de luz espalhados pelo mundo todo, que não apenas preguem a palavra de Jesus, vivam-as. E por fim, Senhor, colocamos em suas mãos os governantes do nosso país, que haja mais responsabilidade, dedicação ao povo brasileiro. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pedimos agora a nossa irmã Clemilda que faça por todos nós a prece de agradecimento.
Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Pai, a gente agradece muito pelo encontro de hoje, pelo trabalho de hoje, o aprendizado. E agradecemos muito por esse ponto de luz que chega na nossa casa, né? Que a gente pode olhar no rosto das pessoas, apesar de não poder abraçar, beijar, mas que faz muito bem a gente esse trabalhinho assim pela... É muito gratificante, realmente. A gente só tem que agradecer. A gente aprendeu muito no trabalho de hoje e a gente pede sempre ao Pai para que a gente continue aprendendo, continuamos com essa boa vontade de seguir com esse trabalhinho até à frente. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Pedimos agora a nossa irmã Lili que leia o boletim da nossa casa, por favor. Boletim informativo, fevereiro de 2021. Atendimento fraterno. Aqueles que desejarem o acolhimento podem entrar em contato com um dos atendentes no horário e telefone informado na tabela que estamos divulgando nos grupos de WhatsApp e no site da congregação. Acesse Pandemia Atendimento Fraterno. Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas tamanho G da Big Frau e de luvas de látex tamanhos M e G, roupa íntima G e EG, feminina e masculina e esparadrapo micropore. Entregas na congregação ou no lar, Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, agradecemos o depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp 21 9 9786-6525. Não estamos recebendo as doações de alimentos presencialmente. Visite o site da congregação www.cefp.org.br e conheça as atividades realizadas virtualmente, reuniões públicas virtuais, prece pela humanidade, prece pelos desencarnados, estudos doutrinários. No site, selecione a aba Pandemia e navegue pelas opções existentes. Jornal A Caridade, disponível em versão digital. Acesse Divulgação, Jornal A Caridade. Com a graça de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, damos por encerrado o nosso trabalhinho da noite de hoje. Que Jesus esteja com todos, que a paz esteja em seus lares, com seus familiares e amigos. Fiquem com Deus, um beijinho no coração de cada um e obrigado pela presença de todos. Beijo.